Bom dia! Hoje é dia 13 de dezembro de 2020 e o assunto de hoje está em Paulo, numa carta para o povo de Filipenses, no capítulo 1, versículo 9. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça ainda e cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. O nosso tema de hoje é discernimento. E nós tiramos do livro Cirurgia Moral, no capítulo 40, Convites da Vida, capítulo 21. Muito bem. Discernir é perceber claramente algo, diferenças, é distinguir. E para se discernir, precisa primeiro compreender. E para você compreender, significa que quando você compreende, você contém em si, na sua própria natureza, algo que você entendeu. Por isso que compreender é conter em si, em sua natureza. Mas como que podemos conter algo dentro de nós que faça parte da nossa natureza sem perceber claramente o que é? Nós, no mundo de hoje, nessa época que nós vivemos, recebemos muitas informações e elas são transmitidas diariamente por várias vias, né? Pois é, amigos, quantas coisas nós agregamos em nós sem usarmos um pouco da reflexão para apenas ficarmos com o que é bom, já que vai fazer parte da nossa natureza, né? Esse é o questionamento da manhã de hoje, para que nós possamos discernir. Paulo, numa outra carta, ao povo de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele já falava assim: ponde tudo à prova e retende o que é bom. Pois é. Nessa semana nós estamos aqui para refletir, sendo convidados ao discernimento, de modo que as oportunidades não sejam perdidas. Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Convites da Vida, ele diz assim, abre aspas: o rio das oportunidades passa com suas águas sem que retorne nas mesmas circunstâncias ou situações. Pois é. Meu pai sempre dizia, a oportunidade é assim. Estamos numa estação, hoje nós podemos falar de trem-bala, né? Na época era de trem, ou até de metrô, já tinha metrô na época do meu pai, lógico, tinha metrô, quando eu era pequena. E a gente ficava ali, né? Você fica ali, ele abre as portas e você pode hesitar, é a oportunidade. Faço, não faço, vou, não vou, entro, não entro. Tem aquele tempo que aguarda. E aí faz pi e fecha. Aí depois você fala, nossa, mas eu vou ter que ir para lá. Aí nessa hora você vai ter que ir, como eu dizia meu pai, né? Nos trilhos do trem, né? Debaixo do sol ou da chuva, com dificuldades, né? Com pedras no caminho e a pé. Quando a oportunidade naquele momento se apresentava de uma maneira mais tranquila. Você ia no ar-condicionado, sentado, rapidamente. São as oportunidades da vida que aparecem para cada um de nós, né? Estamos sempre sendo testados e muitas vezes nós não percebemos de tão sutil que estes testes nos são apresentados no caminhar das nossas vidas. Discernimento, gente. Por isso, precisamos estar atentos, preparados para que as provas não venham ser repetidas inúmeras vezes, fazendo com que nós fiquemos cristalizados num determinado estágio de aprimoramento, né? Ninguém passa para o ano seguinte sem ter agregado a si aquele conhecimento. Não é assim na escola? Você não passa para o ano seguinte se você não tiver agregado o conhecimento daquele ano de estudo, ou seja, compreendido de tal forma que faça parte da sua natureza. Entende? Muito bem. André Luiz, ele nos diz o seguinte, um dos seus livros, eu não sei qual é,
Se alguém souber, depois coloca aí para mim. Prestem atenção, pois esta frase é absurdamente verdadeira. Cada criatura, abre aspas, né? Cada criatura percebe a vida do ponto de vista que ela se coloca. Cada criatura percebe a vida do ponto de vista que ela se coloca. Por isso que Paulo, na carta de hoje, que estamos analisando com a mente e com o coração, nos diz, nos convida. Vamos repetir o nosso versículo? E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça e cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, né? Paulo está aí nos ensinando que para perceber, nós precisamos amar cada vez mais. Perceber é tomar conhecimento através dos sentidos, diz o dicionário. Sem esquecer o que Paulo disse na outra carta aos Tessalonicenses, né? Põe tudo à prova e retende apenas o que é bom. O amor que o mestre nos trouxe foi no momento certo, gente. Na hora que Deus, na sua sabedoria infinita, nos disponibilizou através de seu mensageiro, Jesus. Foi exato. Ao contrário de que muita gente, muitos estudiosos pensam, né? Muita gente fala assim, o Cristo veio no mundo fora de época. O povo, a humanidade ainda não se encontrava desenvolvida para compreender o mestre. Ora, gente, você acha que Deus faz as coisas erradas sem pensar? Ele veio na hora que estava se iniciando a estrutura de um aprendizado. Os alicerces, é aí, né? Por exemplo, um bebezinho recém-nascido, né? Que ganha o colo da mãe e sob o seu olhar de amor e ternura, suga o leite do peito. O quanto o amor desses primeiros dias fazem toda a diferença na estrutura psíquica de uma pessoa, não é? Hoje as crianças praticamente são institucionalizadas, né? São terceirizadas. E essas crianças dessa geração que ficam nas creches de manhã à noite, nos primeiros, né, meses de vida, são mais um. Ela é mais um naquele grupo, né? Precisa competir para ganhar atenção. Então choram o tempo todo para ganhar atenção, porque são enorme quantidade de crianças juntas, né? Então são crianças carentes que passam a vida toda buscando preencher o vazio no peito. Pois é. Por isso que Deus mandou Jesus na hora certa. O nosso mestre, o Rabboni doce, nos trouxe o leite do amor para que as nossas estruturas psíquicas e espirituais fossem formadas, aguardando apenas o nosso progresso intelectual. As maravilhas do Evangelho não são para ficar na letra, e sim para que a nossa alma encontre vida. Está no livro Pão Nosso essa frase, através, né, do Chico Xavier. Emmanuel nos traz essa frase belíssima, né? Então não é para ficar na letra o Evangelho, é para que a gente, a nossa alma, o nosso espírito ganhe, encontre a vida verdadeira. Então estamos aqui para nos colocar no ponto de vista, como diz André Luiz, né? Para percebermos, lembra da palavra perceber? Tomar conhecimento através dos sentimentos de uma maneira mais clara e mais transparente. João Nunes Maia, no livro Cirurgia Moral, ele transcreve mediunicamente os ensinamentos do espírito Lancelin. Ele diz assim: há dois modos de compreender: compreender e não praticar, ou capacitar-se e viver o que já aprendeu pelas faculdades do discernimento. Usar o que aprendeu, reter o que é bom, mas para isso nós precisamos ter a nossa mente aberta, o nosso coração livre de preconceitos e principalmente, gente, humildade. Nos ensina Joana de Ângeles no Convites da Vida. O preconceito
São conceitos sem nós olharmos todos os ângulos daquela questão. Inclusive nos colocarmos no objeto, no local do objeto que nós estamos analisando. Então, Joana de Ângeles nos ensina que para não sermos contra isto ou aquilo, antes de conhecer o conteúdo, sábio é aquele que consegue descobrir o lado útil das pessoas e das coisas, né? Jesus não nos disse para amar a qualidade do próximo. Ele disse para nós amarmos o próximo, com tudo incluído, seja qualidades ou algo ainda a se desenvolver, qualidades a serem desenvolvidas. Então, vamos lá? Todos nós temos algo a ensinar a alguém, mas também temos algo a aprender de alguém. E continua esta amiga de amor, Joana, abre aspas, não neguemos a atenção a qualquer problema que nos chegar. Por quê? Mesmo que essa solução venha demorar. Porque Deus, ele não escolhe os capacitados. Você já ouviu isso? Ele capacita aquele que tem boa vontade no caminho que está trilhando. Então não tenha preocupação. Se chega algo a teu conhecimento, se naquele momento você acha que não tem condição, tenha boa vontade. Apresenta aquilo que você tem no momento e Deus vai multiplicar aquelas oportunidades para você ajudar alguém, porque você pensa que você está ajudando alguém, mas você está sendo ajudado a ajudar alguém. Põe de tudo à prova, diz Paulo, ou seja, examina o que nos chega, como nos chega e penetra na fonte do conhecimento. Estuda, leia, analise. Não engula tudo que está vindo no teu conhecimento, né? As coisas que estão trazendo para o teu conhecimento. Não nos cabe, porém, subestimar aquilo que o Pai de amor, na sua infinita sabedoria, nos encaminha. Porque sempre, sempre, sempre teremos valiosa conquista para agregarmos aí a nossa natureza. Sempre teremos um aprendizado, né? Porque a gente, lembra, pensando que a gente está ajudando alguém, a gente está sendo ajudado. Então, são oportunidades de exercitar. Lembra como nós falamos lá do metrô, do trem-bala, que abre as portas? Não hesite, entre, né? Ajude, aguarde que as coisas vão facilitar quando você tem boa vontade. Amigos, nós precisamos usar do desprendimento. Você sabe o que é desprendimento? É a capacidade de abandonar o que não está funcionando para aprender o novo. Roberto Chianchic, no livro Sucesso é Ser Feliz, ele diz assim, desapegar-se de certa maneira de fazer algo para conseguir um resultado melhor. Precisamos usar, amigos, a humildade, deixar o passado para trás e criar um novo aprendizado. Porque pensa bem, as coisas que funcionaram no passado para aquela realidade era, naquele momento, o que funcionava. Hoje, a situação é outra. Nós precisamos descobrir o que vai funcionar agora com a nova realidade que nós estamos vivendo. Então, mudemos o que for preciso. Nos ensina, né, Lorival Lopes no livro Ânimo. É maravilhoso esse livrinho pequenininho, é espetacular. Ele diz assim, desatemos as correntes que nos impedem o bem-estar, a luz e o progresso. Simples assim. Novos procedimentos. Você sabia que Alvin Toffler dizia assim, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Substituir o passado ineficiente pelas coisas novas que funcionam. Isso é importante. Quantas coisas nós precisamos aprender e desaprender? Então aquele que não tem essa boa vontade, que não tem essa postura de aprender, desaprender e reaprender, esse
será analfabeto, né, no tempo de hoje. Ou seja, busquemos ampliar os nossos conhecimentos para melhor nós discernirmos, distinguirmos, a fim de que possamos perceber claramente os testes sutis que nós somos posicionados pela sabedoria divina para reter o que é bom e passar todos os ensinamentos pelos ensinamentos do Cristo. Ou seja, tudo pelo olhar do Mestre, para que possamos julgar com a compreensão do amor. Essa é a dica do dia, da semana, da vida. Olhar com o olhar de Jesus para que nós possamos compreender tudo que nos chega ao nosso conhecimento com a compreensão de amor. Vamos lá? Distinguir o que é do mundo e o que é de Deus realmente. No livro ele diz assim: o mundo ensina o egoísmo, Jesus o desprendimento com discernimento. O mundo ensina o orgulho da raça, Jesus o amor a todas as criaturas. O mundo limita-se a ensinar o amor à família, mas Jesus ensina o amor universal. O mundo instrui para que aprendamos a sabedoria exterior. Jesus, ele nos ensina e adverte sobre os conhecimentos internos. O mundo nos ensina a revide das ofensas para salvaguardar a honra. Jesus não, ele nos mostra com exemplos de sua própria vida o perdão aos que nos ofendem e caluniam. O mundo nos cobre de glórias quando matamos numa guerra. Jesus não, ele nos conduz para a paz da consciência quando nós preservamos a vida. O mundo nos ensina a conquistar os bens materiais e Jesus nos mostra o valor dos tesouros imperecíveis do Espírito. Gente, este foi o leite de amor que o Mestre nos trouxe no berço da história da humanidade, exatamente para que não optássemos pelo transitório, já que fomos feitos para o definitivo. Certo? Então vamos ficar com as palavras de Frei Jaime Bétega, ele é lá do Sul, é maravilhoso esse frei, no livro O Olhar no Coração, na página 90, ele diz assim: nunca troque o que mais quer na vida pelo que maior quer no momento. Momentos passam, a vida continua. Nunca troque o que você quer mais na vida pelo que você quer mais no momento, porque os momentos passam e a vida continua, não é, gente? O ideal que nós acalentamos na nossa alma não pode ser colocado em xeque por causa de momentos. Essa foi a nossa reflexão desta semana. Que vocês tenham aproveitado essa reflexão assim como eu aproveitei, fazendo esse estudo, esse resumo para vocês e para mim, para que nós possamos melhorar cada dia mais um pouquinho que seja, né? Abraços fraternos.